Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Marina, sou coordenadora aqui na Audiologia da Interacústicos do Brasil e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o rebaixamento de frequência e a verificação desse recurso. O que são os sistemas de rebaixamento de frequência? O sistema do rebaixamento de frequência é um algoritmo de processamento do sinal dos aparelhos auditivos. Ele vai aí selecionar sons em uma região de alta frequência, que a gente chama de input, e devolve esse som em uma região de baixa frequência, que é o que nós chamamos de output. Isso vai trazer aí audibilidade para perdas auditivas onde eu tenho um déficit significativo nas altas frequências. Hoje, a maioria das marcas aí de aparelhos auditivos do mercado, da indústria, possuem sistemas de rebaixamento de frequência. A marca trabalha com um tipo de sistema de rebaixamento de frequência, né? Hoje no mercado nós temos transposição, compressão, translação e composição do rebaixamento de frequência. Embora aí elas trabalhem de formas diferentes, esse algoritmo, esse sistema, esse processamento do sinal, o objetivo é o mesmo: tirar o que está numa área inaudível, na alta frequência, e trazer para uma área audível, em média ou baixa frequência. Não existe um consenso, não existe na literatura nada que diga qual é o melhor sistema de rebaixamento de frequência. O que se tem visto aí ao longo dos anos na indústria é que todos se mostram eficientes, desde que utilizados da forma correta. E quem são os candidatos à indicação do uso do sistema de rebaixamento de frequência? Os candidatos são indivíduos que possuam aí uma perda auditiva severa profunda em altas frequências, que a amplificação convencional não traga audibilidade para as altas frequências, e para indivíduos que têm essa dificuldade de discriminação do S, do XH, dos fricativos. É importante ressaltar que não é só o audiograma que vai trazer essa informação do candidato ao uso. Glista reforça em seu estudo de 2009 que somente o audiograma não determina a necessidade do uso do rebaixamento de frequência. Então, como vamos determinar aí o candidato do uso? Para isso, é utilizado um protocolo específico de verificação eletroacústica. Com esse protocolo, vai ser possível aí ver quem é o candidato ou não do uso do rebaixamento de frequência e se ele está sendo efetivo ou não. Então, quem é de fato candidato ao uso do sistema de rebaixamento de frequência? Existe um protocolo da Glista publicado em 2016, onde eu consigo identificar se eu vou ou não utilizar, então se de fato aquele indivíduo é ou não um candidato, e o quanto eu vou utilizar desse sistema de rebaixamento de frequência. E também se ele está ou não de fato sendo efetivo, por meio da verificação eletroacústica. Nós temos que ter em mente que, embora a indústria tenha trabalhado aí, trazido esse algoritmo, que é incrível, do sistema de rebaixamento de frequência, com essa premissa de trazer audibilidade aí de uma área não audível em alta frequência para uma área audível, estamos trazendo sons de alta frequência para baixa frequência. Está sendo causado um tipo de distorção. Então, é necessário, sim, a verificação para ver se de fato é necessário o uso do sistema, não só ligar esse sistema porque existe esse recurso no aparelho auditivo, e também para ver se de fato ele é efetivo, se de fato ele vai ajudar o paciente a ter audibilidade para esses sons, caso ele não tenha essa audibilidade com amplificação convencional, né? Então, a gente tem que ter aí em mente que sim, pode estar sendo causado um tipo de distorção, o paciente pode não gostar a princípio, então é necessário ver de fato se o paciente tem a necessidade mesmo, se ele é de fato um candidato, se a amplificação convencional não traz de fato audibilidade para esses sons, se ao momento que eu ligo esse algoritmo, se ele de fato está trazendo audibilidade para esses sons e sendo efetivo.
Então, nós vamos usar aí um protocolo de verificação e é muito importante que tenha sido utilizada regra prescritiva validada nessa adaptação. O protocolo proposto aí por Glista em 2016 vai seguir um passo a passo e nós temos que ter aí toda a cautela e atenção a esse passo a passo. O primeiro passo vai ser realizar a verificação completa desse aparelho auditivo e garantir que o alvo prescrito seja atingido. Tudo isso com o sistema de rebaixamento de frequência desligado. Então, nós vamos realizar aí os exames que já vêm sendo conversados aqui na nossa playlist de verificação, como, por exemplo, a REUG, a REOG, a REAR para as 3 intensidades aí com um estímulo de fala ou banda larga, e a verificação da saída máxima. É importante garantir que o alvo prescrito ele seja atingido da melhor forma possível, né? É importante garantir o máximo de audibilidade. Então, uma verificação realmente desse aparelho auditivo, tá? Tudo isso com o algoritmo de rebaixamento de frequência desligado. Lembrem-se que o primeiro passo vai ser determinar se vai ser necessário ou não ligar esse algoritmo. O segundo passo é determinar o MAOF, o Máximo Audible Output Frequency. Essa vai ser a nossa zona-alvo para determinar se vai ou não ser ligado esse algoritmo e, se ligado, se ele vai ser ou não aí efetivo. Para frente, vamos ver juntos como é que determinamos essa zona-alvo, esse MAOF. Determinado o MAOF, agora que temos aí uma zona-alvo de audibilidade, nós vamos medir a resposta para o SAM e verificar se essa resposta do SAM entra dentro da nossa zona-alvo, do MAOF. Para isso, o sistema do rebaixamento de frequência vai estar desligado ainda e também os redutores de ruído do aparelho auditivo. É muito importante lembrar de desligar os redutores de ruído do aparelho auditivo para que eles não percebam o SAM como um ruído e faça a redução desse estímulo, da audibilidade desse estímulo. Feito isso, vamos ver aí se a resposta para o SAM entra dentro da zona-alvo, do MAOF. Se ela estiver dentro da zona-alvo, perfeito! A amplificação convencional traz audibilidade para alta frequência e não é necessário ligar aí o sistema de rebaixamento de frequência. Caso não esteja dentro do MAOF, aí sim temos de fato um candidato ao uso do algoritmo. Porém, temos que ver se o algoritmo vai ser de fato efetivo para aquele candidato. Então, nós vamos lá no software do aparelho auditivo, vamos ligar o recurso do rebaixamento de frequência e vamos novamente verificar a audibilidade do SAM. Se com o recurso ligado o SAM entrar aí na zona-alvo do MAOF, joia, o recurso está sendo efetivo. Se ele não entrar, eu posso aí fazer ajustes finos nesse meu algoritmo, então aumentar aí esse algoritmo, esse rebaixamento de frequência e sempre aos poucos e ver se o SAM entra ali, né? A resposta do SAM entra dentro do MAOF. Caso o algoritmo traga aí essa audibilidade para o SAM dentro do MAOF, é interessante também vermos a resposta para o SHAM e ver se os picos aí de resposta entre SAM e SHAM estão separados, porque se os picos estiverem se sobrepondo, embora eu esteja trazendo aí audibilidade para SAM e para o SHAM, eu não estou dando a possibilidade da discriminação. Então, também não é aí efetivo o uso do rebaixamento de frequência. De fato, vai ser efetivo se tivermos aí resposta para SAM e SHAM e com os picos separados. Lembrando que é uma modificação aí no processamento do sinal. Então, além da verificação, devem ser feitos aí exames específicos de validação, tá? E aí, são outros exames, não estão dentro da verificação, e vocês podem acompanhar um pouquinho mais sobre na playlist de simpósios aqui do canal do YouTube da Interacoustics Brasil, onde tem uma aula da
fonoaudióloga Mariana Guedes sobre o assunto. Então, vamos lá, vamos aqui ver um pouquinho desse passo a passo para não ficar tão abstrato. Como eu falei, o primeiro passo vai ser a verificação tradicional aí, com protocolo tradicional do aparelho auditivo. Trazer o máximo de audibilidade, atingir ao máximo o alvo com esse aparelho auditivo aí para os sons de fraca, média e forte intensidade para a saída máxima. Feito isso, eu vou determinar a minha zona-alvo, o meu MAOF, o Máximo Audible Output Frequency. Tá? E como que eu vou determinar isso? Eu tenho que fazer aí uma verificação, novamente, em 65 dB com o ISTS, e através da curva de resposta, eu tenho que pôr no meu protocolo para aparecer o LTAS. E é onde o audiograma cruza no pico e no LTAS a minha curva de resposta que vai ser determinada essa zona-alvo, esse MAOF. Então, eu tenho um exemplo aqui da tela do Calisto e do Affinity. Então, só retomando aqui o passo a passo, eu já fiz a verificação do aparelho auditivo com o sistema de rebaixamento de frequência desligado. E agora eu vou, dentro de uma REAR de 65 dB com ISTS, e lá no protocolo eu vou pôr para mostrar picos e vales, eu vou ver aonde está o meu MAOF. O meu MAOF é exatamente aonde o LTAS, então essa linha de maior energia aí do meio desse espectro, cruza com o audiograma, e o pico também cruza com o audiograma. Essa vai ser a minha área-alvo, né? Então, aqui é onde o LTAS cruza com o audiograma e aonde o pico cruza com o audiograma. Essa é a minha zona-alvo, é o meu MAOF. Quando eu for verificar a resposta do SHA, ela tem que estar dentro dessa zona-alvo para ser audível para o meu paciente. E aqui, então, eu tenho esse exemplo de MAOF. Aqui eu tenho à esquerda um exemplo de resposta para o SHA. Aqui, claramente, o pico não está dentro da zona-alvo. E à direita, eu tenho a resposta para o SHA com o rebaixamento de frequência ligado. Vejam como já muda o pico de resposta para o estímulo do SHA. Porém, aqui mesmo com o rebaixamento ligado, é possível observar que não está dentro da zona-alvo que foi achada para esse caso, né? Ele ainda não está sendo audível, então, para o meu paciente. Aqui foi ajustado o rebaixamento de frequência e agora a gente já consegue ver aí o pico do SHA dentro da zona-alvo, dentro do MAOF. Isso quer dizer que agora sim está sendo efetivo o rebaixamento de frequência, o algoritmo ligado. Depois disso, é importante aí ver a resposta do SHA também, para ver se esses picos não se sobrepõem. Vamos acompanhar aqui no software um exame sendo realizado, então. Para esse paciente aqui, já foi feita a verificação do aparelho auditivo e já foi atingido aí os alvos para fraco, médio e forte e para saída máxima. O primeiro passo aqui que vai ser mostrado no vídeo é a determinação do MAOF. Então, vocês veem que aqui no meu protocolo, para determinar o MAOF, eu estou fazendo uma REAR a 65 dB com o estímulo ISTS. Eu pego o cursor ali no meu menu e vou ver aí a minha zona-alvo. Então, onde o LTAS cruza com o audiograma, 2025, geralmente eu anoto aqui no comentário da curva para não esquecer, e aonde o pico cruza o meu audiograma, 2470. Então, essa é a minha zona-alvo.
Agora, eu estou fazendo a medição do SAM com o rebaixamento de frequência e o redutor de ruído desligado. Nem seria necessário pegar o cursor, mas eu peguei só para vocês verem que não está dentro da zona-alvo. E eu vou ligar, então, o meu rebaixamento de frequência. Aqui eu liguei e deixei no alvo proposto pelo software do fabricante. E vou novamente testar o SAM para ver se tem uma melhora em relação a isso. Aqui a gente vê já o deslocamento do pico, né, da resposta do SAM com rebaixamento de frequência ligado. Então, de 2.525, a gente foi para 2.080. Dentro do que nós determinamos do MOF, ele já está aí na zona-alvo. Lembrando que eu posso aumentar um pouco ainda, fazer os ajustes finos nesse algoritmo, tentar trazer um pouco mais, talvez, para essa zona-alvo, a audibilidade do SAM, e depois disso mensurar aí a resposta para o SHAM e ver se os picos não se sobrepõem. É claro que temos que ouvir o nosso paciente, né? Se ele está conseguindo aí se adaptar com esse processamento de som, né? É um processamento diferente, a gente está trazendo aí frequências agudas para frequências graves. É necessário uma validação, não é só a verificação que vai determinar esse uso. E é necessário aí um tempo de adaptação e estratégias de adaptação. Então, os recursos estão aí para serem utilizados, a indústria dos aparelhos auditivos cada vez mais aí trazem essas novidades, porém, temos que usar com cautela, dentro das boas práticas e seguindo os protocolos para, de fato, termos certeza de que o paciente está sendo ajudado. Aqui são as referências que eu utilizei. Eu agradeço vocês e até o próximo vídeo.